Tudo bom, turminha feliz? Então estamos de volta, tá? Aqui e vamos continuar. Também eu falei para vocês sobre gêneros musicais, né? Falei, ó, gente, nós temos vários gêneros musicais e todos, né? Gente, todos os gêneros musicais, eles não são, digamos, propriamente originais. Gêneros musicais não são originais. Por quê, professor? Porque, de certa forma, um acaba influenciando o outro e tudo mais. Então, por exemplo, quando você fala, assim, digamos, de pagode. Pagode vai ter influência do samba, vai ter influência de um outro estilo e tudo mais. Eles acabam meio que interligados uns com os outros, tá? Mas nós não vamos chegar nesse nível de detalhes, nós não vamos falar sobre isso, nós iremos falar assim, sobre coisas bem mais básicas mesmo, tá? Na verdade, um dos gêneros musicais muito conhecidos aqui no Brasil é o samba, tá? Eu não sei se aqui tem algum representante do samba, eu imagino, eu suponho que seria esse segundo aqui, ó. Tá? É o mais próximo que para mim é o do samba. Tá? Então, por exemplo, o samba ele é um gênero musical, um estilo, tá? Propriamente aqui no Brasil, vai ser influenciado bastante por música, por algumas influências africanas, do continente africano, tá? E vai se desenvolver no país inteiro. Mas necessariamente vai ter muita força lá no Rio de Janeiro. Tá bom? Então, o samba, gente, nós temos aquele samba de raiz e aquele samba, digamos, mais atual. Então, como eu disse, que nós não vamos ficar entrando assim, em detalhes, essas coisas todas, irei passar um pouquinho mais sobre eles. Tudo bem? Então, outro estilo também muito comum no Brasil, que nós temos, é o pagode, mas como eu falei também, o pagode é como se fosse uma variação mais popular do samba. Tá? É um pouco mais alegre, tá? Utiliza alguns instrumentos mais, digamos, modernos. Em sua maioria, as letras são bem mais românticas, tá? Então, digamos, também ele está nessa figuração. Tá? Nós temos o rock, tá? O rock, o caso dele é um pouquinho mais sério, tá? Não necessariamente vai surgir no Brasil. Algumas pessoas dizem aí que o rock vai surgir na África, mas aí já vai entrar numa questão que eu não quero, tá? Mas o rock mesmo, ele vai surgir na Inglaterra e vai se desenvolver nos Estados Unidos. Isso coisa eu não entendi. Surge na Inglaterra? Sim. E se desenvolve nos Estados Unidos? Exato. E o rock tem muito a ver com o período conturbado da época. Então, as famílias eram muito assim tradicionais em alguns aspectos, elas evitavam falar sobre alguns assuntos. Então, o que aconteceu? O rock, na juventude da época, foi um meio de debater sobre assuntos o qual não eram, digamos, muito comuns no dia a dia das pessoas, da família, da escola, da igreja e tudo mais. Aí, com o passar do tempo, o rock também ele vai começar a sofrer suas divisões, pop rock, hard rock, e por aí vai. Por exemplo, o pop. Nós todo mundo, eu gosto de pop. Mas o pop, gente, ele vai vir do rock. Rock, pop. Por quê? Porque o rock vai chegar um momento que ele vai ficar muito mais pesado. E as pessoas, nossa, essa música é muito enjoada, muito pesada, fala de bobagem, esse tipo de todo. Aí eles vão criar uma variação chamada de pop rock. E o pop rock é um rock, só que muito mais anemo, mais leve, com assuntos do dia a dia. E pegou legal, pegou geral. Aí acabou se tornando apenas o quê? Pop, que quer dizer popular. Vocês estão percebendo? Aqui nós temos outro estilo também, que eu suponho que seria o reggae. O reggae, gente, aí ele vai surgir na Jamaica. Minha cachorrinha. Ele vai surgir na Jamaica, principalmente um camaradinho chamado Bob Marley. Tá? Ele vai apresentar composições românticas, algumas críticas sociais também irão acontecer, tá? E outros elementos. No Brasil, ele também vai ter algumas representações, mas não necessariamente vai ser aquela força que nós temos no Brasil, tal como o reggae, perdão, o samba, ou o próprio rock. Eu acho que aqui no Brasil ele tem mais influências. Um outro tipo de música muito comum também aqui no Brasil vai ser a música sertaneja. E a música sertaneja no Brasil tem força, tá? Tem muita força mesmo. A música sertaneja, gente, há um tempo atrás, por um camaradinha chamado Heitor Villa-Lobos, um grande compositor, ele classificou que a música sertaneja no Brasil era, digamos, um patrimônio público, seria isso, tá? E ele tentou classificar quais são as músicas sertanejas. Bem, sertanejo, a música sertaneja, pela lógica, quer dizer que música fala do quê? Do sertão. Mas não necessariamente apenas isso. É música de região rural. Tá? Então, necessariamente,
a música sertaneja tinha característica o dia a dia da pessoa que morava no campo, ou seja, um homem rural. Tá? Por isso que quando você fala de sertanejo de raiz, é muito comum você ver o pessoal falando da terra, da plantação, dos animais criados, deles indo para um lugar e para o outro, etc, e etc. Tá? Depois, qualquer coisa, nós podemos até falar um pouquinho sobre necessariamente isso aí. Tá? E aí depois também vai ser as subdivisões, né? Nós vamos ter o sertanejo romântico, o sertanejo universitário, e várias subdivisões, até que chegar nesse que nós temos hoje. Tá? Meninos, então olha só. Eu quero falar uma coisinha também para vocês sobre sonoplastia. Sonoplastia. Tio Clóvis, como é esse sonoplastia? Sonoplastia. Gostoso. Sonoplastia. Tio Clóvis, o que é sonoplastia? Já assistiu um filme? Já jogou videogame? Em filme não tem os efeitos sonoros? Em um videogame não tem os efeitos sonoros? Tá? Isso é sonoplastia. Não estou falando de música, estou falando de efeito sonoro. Então, por exemplo, quando você está jogando um videogame, ou quando você está assistindo um filme, aí digamos que você vai ter lá o barulho de um avião. Você está assistindo um filme, aí está passando um avião. Passou um avião, um carro, alguma coisa do tipo. Quando você está jogando um videogame, aí você está lá acelerando o carro. Isso é sonoplastia. A sonoplastia, gente, são sons que fazem parte daquele ambiente. Então, por exemplo, novamente, você está no teatro. No teatro, aí, digamos, você está assistindo uma peça lá e a peça, o ator, o intérprete, ele está falando assim, nossa, está chovendo. Aí aparece o barulho de chuva. Os relâmpagos, trovões, o barulho da água caindo da chuva. Isso é sonoplastia. Aí ele fala, olha só, alguém está chegando na casa, os cachorros estão latindo. Aí você escuta, au, 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 au. A minha cachorrinha, au. Isso é sonoplastia. Ou então você, minha Nossa Senhora, alguém está batendo na porta. Aí, pá, 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 pá. Isso é sonoplastia. Sonoplastia, gente, são todos os efeitos sonoros necessários para dar convencimento a uma cena, para dar convencimento no teatro, para dar convencimento em um ambiente. Isso é a sonoplastia. Sonoplastia não necessariamente tem a ver com música. Sabe? São todos os efeitos sonoros que são usados para fazer com que aquela cena, aquele momento, possa parecer mais realista. Então, novamente, um exemplo aqui. Digamos que você está assistindo uma peça de teatro e no teatro o camarada fala assim, nós estamos aqui numa casa com cachorros grandes. Se ele não colocar o som do cachorro, não vai ficar esquisito? Eu vou botar um som de um gato. Não vai ficar esquisito? Então, o que ele faz? Ele coloca um som de cachorro. De preferência de cachorro o quê? Grande. Para quando você estiver assistindo, dá aquela sensação da coisa ser o quê? O cachorro realmente ser grande. Vamos ler. Se você não conhece o sentido dessa palavra, talvez se espante ao saber que sonoplastia é um som colocado em uma cena, como eu disse para vocês. Imagina um espetáculo com uma tempestade e, de repente, ouve-se o estado de um trovão. Tá vendo? Isso é sonoplastia. No teatro, este ruído pode ser produzido com o chocalhar de uma placa de ferro, simulando um efeito sonoro especial ou criando um fundo para a representação de uma tempestade. O que está dizendo é o seguinte, tá? O camarada que era o responsável pela sonoplastia, o sonoplasta, ele tem que criar o som. Às vezes ele não consegue fazer com a boca. Às vezes ele não tem esse som gravado. Então o que ele faz? Ele precisa criar. Então um exemplo disso, muito comum, hoje em dia não se utiliza tanto, mas antes era muito usado. O camarada pegar tipo uma chapa de aço e falar, nossa, está chovendo, vai cair uma tempestade. E ele pegar a chapa de aço e ficar só balançando. Para quê? Para dar a sensação de que fosse um trovão. Pá, 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 pá. Estão entendendo? Então, isso aí é o camarada criando um efeito especial de som para dar uma realidade a mais na cena. Isso é sonoplastia. Vamos continuar? A sonoplastia é uma expressão artística, uma comunicação por meio do som
que usa vários recursos, como música, ruídos, fala, rumores, efeitos acústicos, etc., em especiais, espetáculos teatrais, filmes, programas de rádio, televisão, vídeo na internet, videogame, pode colocar também, óbvio, etc, etc. Ela abrange todas as formas sonoras, causando diversas reações e emoções nos ouvintes e espectadores. Na produção dessa técnica, podem ser recriados sons da natureza, de animais, de objetos, de ações de movimentos, entre outros efeitos gerados em estúdio. Quando assistimos a um filme, percebemos qual o momento mais tenso ou o momento culminante por meio de sons, da música e dos ruídos que o sonoplasta inseriu na cena. Estão vendo aí? Estão acompanhando? O sonoplasta é o profissional responsável pela criação e mixagem dos ruídos, pelos efeitos especiais e pelos fundos sonoros. Sua criatividade, sensibilidade e acuidade auditiva, além da compreensão sobre a música e seus elementos, são fundamentais na construção da sonoridade, que envolve desde o clima tenso de um drama até boas risadas de uma comédia, os quais, para o ouvinte ou espectador, transformam-se em sensações. Então, gente, eu acho que é bem tranquilo essa parte de sonoplastia. Então, tá vendo lá? Tá? O camarada, sonoplasta, é o profissional que é responsável por fazer a sonoplastia. E sonoplastia é o quê? É todos os efeitos sonoros, artificiais ou não, que você usa para dar uma maior realidade o quê? Na cena. Pegaram? Meninos, tudo bem então? Então, com isso, gente, nós terminamos aqui, tá? Essa aulinha. Tá bem tranquila hoje, tá? Não precisa querer correr. Nós terminamos. Na próxima aula, nós iremos fazer e corrigir as atividades. Tudo bem? Então, nós iremos fazer e corrigir as atividades. Tudo bem, então? Então, vamos lá. Já podem fazer. E a aula que vem, nós iremos corrigir. Tudo bem, gurizada? Vamos lá, turminha feliz? Foi um prazer. Fico com o Papai do Céu. E até semana que vem.